Muito boa noite, amigos. Nós estamos entrando pelo blog mauronegruni.com.br, no perfil do Facebook, com a nossa coluna semanal, segundas-feiras, 18h45, ao vivo. E quem puder aí nos se manifestar para a gente poder saber se nós estamos entrando no ar adequadamente, com a qualidade que vocês merecem, por favor, nos informem aí se estão nos ouvindo e se estão nos assistindo, se conseguem nos ver. Aguardem um feedback de vocês em relação à nossa qualidade de transmissão. Bom, enquanto que o pessoal aí está entrando e se manifestando, são quase 19 horas, estamos um pouquinho atrasado hoje, né? Então, vamos botar aqui, tá ao vivo mesmo, né? Então, são quase 19 horas, no dia 3 de setembro, segunda-feira, estamos ao vivo pelo perfil mauronegruni.com.br, blog do Mauro Negruni. Então, estamos entrando no ar aí com toda a nossa energia para a gente fazer uma coluna legal. Bom, hoje eu quero falar especialmente para vocês sobre... Acho que nós estamos enfrentando algum problema técnico aqui, porque está oscilando bastante o número de pessoas que está entrando e parece que não está permanecendo no ar. Tem alguma coisa que está... Vamos ver alguma coisa aqui. Parece que temos um problema técnico aqui. Alguma coisa que não está permitindo que a live vá para o ar. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui que a gente... O que é que está acontecendo aí? Quem está nos assistindo, por favor, se puder nos dar um retorno aí sobre o que está acontecendo. Pode utilizar aí o sistema de comentários ali das publicações para a gente poder saber se estamos chegando, porque eu não estou muito confiante que nós estejamos chegando com a qualidade que vocês merecem, meus amigos. Então, vamos ver se a gente tem algum retorno aí sobre essa questão de estar ou não entrando no ar. Vamos dar uma olhadinha aí para ver se está tudo bem ou não. Bom, eu espero que pelo menos esteja gravando, porque mesmo não assistindo ao vivo, então o pessoal depois ainda vai poder, caso a coluna vá para o ar, a gente consiga salvar pelo menos o conteúdo e as pessoas possam assistir, então, após a nossa publicação. Tá? Então, vamos lá. Qual é que é a nossa proposta aqui? Falarmos sobre a retificação de uma obrigação acessória em relação após o período de encerramento de exercício. Quando a gente está durante o exercício contábil, é sempre mais fácil a gente fazer uma retificação. Por quê? Porque a gente tem o efeito, então se eu estou em setembro, eu consigo fazer uma retificação de julho e consigo ainda ajustar o nosso período de exercício do exercício do imposto de renda e, enfim, né, do período de apuração do resultado. Agora, quando a gente tem um efeito de voltar e fazer uma retificação, algo que agora é imposto pela própria FD Reinf, né? Então, assim, numa FD Contribuições, numa FD ICMS-PI, eu posso fazer um lançamento de ajuste no exercício atual? Olha, não é o recomendável. O recomendável é que eu volte e faça a retificação daquele período, né? Mas, tributariamente, eu vou fazer aquela retificação. E essa retificação, ela vai
eventualmente ter um efeito sobre o resultado daquele período que já estaria encerrado. Essa é a grande questão. Quando a gente tiver essa situação, nós vamos ter um efeito de descasamento entre a obrigação acessória, o cumprimento da obrigação acessória, a apuração dos tributos. Boa noite, Guilherme. Guilherme deu um sinal de vida lá. Está conseguindo me ouvir, Guilherme? Por favor, dá um retorno aí, porque eu estou achando que tem alguma coisa que está meio diferente dessa vez na nossa coluna aí. Então, se puder me mandar algum sinal aí de que está tudo bem, que está tudo funcionando, vai ser legal. Bom, então a gente falava sobre essa questão do cumprimento da obrigação acessória, que quando eu fiz a apuração, vamos imaginar lá, boa noite, Cristiano, tudo bem? Também aí está entrando, então tá, beleza. Guilherme deu sinal lá que está tudo bem, né? O professor aqui está sendo ouvido, então tá jóia. Obrigado, Guilherme. Então, aí o que acontece? A gente tem esse efeito da obrigação acessória, ela é só tributária. Então, para efeito de cumprimento da obrigação acessória, eu preciso retificar. O que internet sempre dá aquela trancadinha, sempre tem aqueles intercalços aí da nossa internet, né, que geralmente é um problema. Hoje eu estou fazendo a minha casa, então acaba que quando eu estou na Decision a gente tem uma fibra ótica, né? Aí o negócio funciona melhor. Mas quando a gente está fazendo aqui no ambiente doméstico, apesar da gente contar aí com a boa vontade do provedor, que eu não vou mencionar aqui qual às vezes fica um pouquinho mais complicado, né? A internet. Bom, mas vamos lá para o conteúdo, que depois a gente publica e aí isso vai fazer com que suba o vídeo e depois todo mundo possa compartilhar e possa levar adiante. Então, o que acontece? Eu tenho um dispositivo para efeito contábil que no momento em que eu descubro o fato, eu vou lá e faço a correção dali com os efeitos do passado, mas faço no momento do reconhecimento. E a partir dali, então, eu vou ter o efeito contábil ou de uma FD-REINF, que eu não fiz lá um bloco P, ou eu não fiz a retenção que deveria ter feito numa FD-REINF. O que acontece? No caso da FD-REINF, especificamente, vou começar por ela, porque ela traz um modelo novo, depois a gente pode explicar como é que a gente fazia no passado, mas especificamente no caso da FD-REINF, como eu faço a interligação da FD-REINF com a DCTF Web, e a partir dela que eu faço a geração das guias, este é o grande segredo para poder fazer a retificação. Eu tenho que fazer a retificação no período de competência, fazer a geração da guia complementar, né, que na verdade ele faz uma nova apuração, e aí eu gero uma nova guia que vai me dar a diferença do que eu devia ter pago para aquilo que o que eu devia ter pago em relação ao que eu paguei, aí vai dar um saldo a pagar. Então, eu preciso fazer através da FD-REINF, aí vai gerar multa e juros, enfim, dali por diante. Então, eu preciso fazer a FD-REINF para poder fazer a DCTF Web. E isso, eventualmente, pode ser algo de novembro que eu descobri em fevereiro, né, para pegar o caso mais típico, porque eu poderia ter apuração trimestral e poderia ter apuração também semestral, né, que é o caso das financeiras, aquelas auditadas pelo Banco Central, que eu tenho que fazer encerramento de exercício a cada 6 meses. Então, de qualquer forma, eu teria um efeito pós-balanço, vamos dizer assim, independente da periodicidade do balanço. E, com isto, eu ter aquela situação em que o tributário está modificando o meu passado para efeitos de balanço. Como a contabilidade tem o dispositivo de dizer que eu vou reconhecer no momento em que eu descobri, no momento em que eu efetivamente fiz a descoberta da situação, eu vou reconhecer dali para frente para efeitos contábeis, né? Se já passou o meu balanço. E para efeitos tributários, eu efetivamente preciso fazer a peça do cumprimento da obrigação acessória e, porventura, a apuração e recolhimento, né, ou seja, a obrigação principal, o recolhimento de tributos, eu preciso fazer de forma
retificadora. É aí que vem essa questão de, bom, eu vou fazer este efeito e aí eu vou ficar descasado. Como é que o fisco vai enxergar isso? Bom, vamos primeiro para o contábil. O contábil eu vou seguir a norma contábil, o ECD vai seguir a forma contábil, o ECF vai seguir a forma tributária da apuração do imposto de renda, inclusive com os efeitos que eu vou ter de contribuição social sobre o lucro líquido e sobre o imposto de renda. E é para isso que a gente vai fazer o LALUR e tudo mais. E quando a gente tiver esse efeito de melhoria ou de pior do resultado, né? Porque se eu tiver, também poderia ser um crédito tributário referente a uma determinada época. Então eu vou fazer o crédito tributário na época adequada, vou fazer a geração das guias, que vai me dar um valor a pagar a menor, vou fazer um PERDECOMP, que pode ser o PERDECOMP web, né? Ou não, e esse caso do crédito vai ficar com o seu efeito no resultado. Mas vai ficar no efeito do resultado atual e não no da época. Isso vai dar um descasamento entre a peça contábil e a peça tributária. Verdade? Sim, verdade. Agora a questão é, quando eu estou usando o plano de contas referencial, eu tenho os dispositivos do plano de contas referencial que me dizem que aquelas informações são outras contas. E aquelas outras contas, que geralmente tem nos grupos do plano de contas referencial, é que vão me dar o parâmetro de composição daquela receita. Ou seja, eu vou ter um efeito de descasamento, mas também estará sinalizado através do plano de contas referencial e também através do meu diário, que aqueles lançamentos são extemporâneos. Na ECD, meus amigos, eu não vou ter outra coisa para fazer do que fazer o lançamento no diário, na contabilidade, né? Ou seja, na contabilidade, eu não vou ter outra coisa para fazer que fazer os lançamentos que eu preciso fazer e a apuração no período atual. Muito bem. Mas, com relação à nossa escrituração contábil, o que vai acontecer? Ela vai ficar com este efeito de colocar a peça contábil com essa situação, com essa sinalização de que é um lançamento extemporâneo. Isso não tem campo para a gente fazer na ECD, tá? Então o lançamento no diário vai ficar normal. A descrição do diário é que deve colocar isso. Por quê? Porque ao fazer a auditoria, o próprio fisco poderá chegar em algum momento colocando a sua auditoria com aquele lançamento que vai dar a discrepância da apuração. E ao fazer a auditoria dos lançamentos naquelas contas, o próprio fisco poderá identificar, porque lá vai estar colocado que há um lançamento extemporâneo, sim, sobre o lançamento da apuração normal que havia sido feita na contabilidade. Então, assim, nós precisamos entender que, neste caso, o tributário vai trabalhar com a ótica da sua competência. E a contabilidade vai trabalhar com a competência atual, ou seja, com o balanço que hoje está vigindo. E a partir daí é que eu vou fazer as comparações e os efeitos com lançamentos que eu vou... isso é um lançamento de 4 anos atrás. Bom, esses 4 anos atrás, qual é que é o efeito que vai dar? Bom, eu vou calcular, vou reapurar um período, vou reapurar outro, e vou chegar e vou fazer o lançamento agora. Por quê? Porque assim a norma contábil manda reconhecer no período atual, quando for impossível de colocar quando for impossível de fazer o lançamento na data adequada. Então eu vou fazer um lançamento com a advertência atual, com a sofisticação da informação atual. Sofisticação que eu quero dizer que eu tenho elementos que, olhando para a contabilidade, eu enxergue que aquele lançamento é um lançamento temporâneo e que, a partir dele, eu consiga ter visibilidade, rastreabilidade sobre
isso são lançamentos do período X, que teve um efeito Y no período tal, 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 tal e tal. E esses lançamentos, ou este lançamento, às vezes até é melhor a gente fazer vários lançamentos, no mesmo lote ou não, mas fazer vários lançamentos para que isso fique efetivamente demonstrado. Olha, para o efeito de abril de 2016, eu teria este efeito. Para maio, eu teria esse. Para junho, eu teria esse. E assim por diante, né? Se é um efeito continuado. Então, para que isso fique demonstrado na contabilidade, quando a gente tirar um razão, quando a gente tirar um diário da contabilidade, a gente enxerga esses lançamentos e se permita dar suporte para aquela apuração do resultado, a nova apuração do resultado no período atual. Mas muita gente faz essa analogia de que a contabilidade não vai bater com o tributário. E é verdade, não vai bater, mas ele precisa ter explicação, precisa ter lastro. E é isso que vai demonstrar para as autoridades, quando estiverem fazendo as suas auditorias, que isso está adequado. Então, assim, não é uma questão de colocar a contabilidade propositadamente em descompasso com a escrituração tributária, e sim fazer a sincronia tardia na contabilidade, porque é o que rege a norma contábil. Tá bom, meus amigos? Então, assim, à medida em que a gente faça esse exercício, inclusive a gente tem que ver quais são os efeitos. Porque se eventualmente eu vou piorar o resultado, eu vou ter, é provável que eu tenha imposto a recuperar. E se eu tiver a recuperar ou a compensar, e se eu melhorar o resultado, é provável que eu tenha imposto a pagar. Então, ao fazer, imagina lá uma FD contribuições, em que eu vou fazer um lançamento extemporâneo, melhorando o meu resultado, uma recuperação de crédito ou qualquer coisa desse tipo, eu vou ter um efeito tributário atual que eu vou ter que reescriturar, e aquele efeito de tributação do imposto de renda do exercício A, do exercício B, do exercício C, que são subsequentes, eles poderão ter efeitos dessa recuperação de crédito. Estou falando assim, porventura, pode ser de 1 ano, pode ser de 2, pode ser de mais um exercício, assim por diante. Então, essa recuperação de crédito, ela vai gerar um efeito que vai melhorar o resultado e, portanto, essa melhora do resultado eu vou oferecer a tributação de imposto de renda e CSL. Inclusive, já falamos isso numa coluna que eu já fiz há um bom tempo, nem era aqui nesse canal, aqui do blog Mauro Negroni, mas a gente colocou essa situação de efeitos da tributação do imposto de renda quando eu tenho recuperação de crédito, né? Então, a própria Receita faz isso, o próprio CARF já julgou isso, tem inúmeros julgados, colocando que ao fazer o reconhecimento dessas novas receitas ou estornos de tributos pagos, ou estorno de imposto pago numa obrigação, seguido num âmbito, por exemplo, de PIS e COFINS, ou de IPI, ou seja, como for, e depois eu vou ter o recálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, essa diferença de tributação, a gente tem que tê-la muito presente na nossa, inclusive, avaliação da validade ou da viabilidade, melhor dizendo, da viabilidade de ingressar ou não ingressar, de demandar ou não demandar o recálculo de tributos, porque a gente deve fazer isso quando a gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo e que a gente tem já o domínio da informação sobre o imposto de renda e sobre a contribuição social, que são os efeitos que a gente vai ter porque tributam diretamente o resultado. Ok, meus amigos? Então, essa é a ideia de fazer. Tá, mas eu vou fazer, então, quando eu tiver que fazer uma retificação de uma ECF, da contribuição
da tributação sobre o lucro. Bom, quando a tributação é sobre o lucro e é diretamente na ECF, é provável que o meu resultado após o imposto de renda lá na contabilidade seja afetado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou afetá-la quando? Lá na contabilidade de 3 anos atrás, que já está encerrado? Não, eu não tenho como fazer isso. Então eu vou fazer quando? Vou fazer neste ano, na competência contábil deste ano. Mas para efeito da ECF, eu vou retificar aquela ECF de 3 anos atrás, sim. Aquela, por quê? Porque dentro do período de não decadenciado ainda, eu sempre vou fazer a retificação, seja pró-fisco, seja pró-contribuinte. Tá? Então, essa que é a grande sacada de fazer. Eu vou ter um descasamento? Sim, vou ter um descasamento. É proposital do contador fazê-lo? Não. Mas seguindo a norma contábil, registrando adequadamente, colocando os elementos de trilha e auditoria, é a forma mais segura de se fazer. Se faz a retificação da obrigação acessória, eventualmente uma nova apuração e o reconhecimento contábil se dará no período atual, caso não seja possível mais alterar o período passado. Ok, meus amigos? Bom, hoje, colocando aqui o Guilherme Schmidt, entrou aqui. Daí, como é que vai, Guilherme? Tudo bem? Boa noite. A Maria Neuza Brandão está mandando olá. Sempre é interessante que vocês mandem o local de onde estão falando, né? Para a gente poder mencionar aqui qual é a cidade de onde estão falando. Bom, queria colocar para vocês o meu pedido sempre que vocês curtam, compartilhem, para que essas informações cheguem aos locais mais distintos, tá? Por favor, me lembrem, comentem aqui no post para colocar o embasamento legal, porque eu sei que muitas pessoas vão perguntar, mas Mauro, qual é a norma contábil que me diz que eu vou fazer o reconhecimento no período atual? Eu não recordo agora aqui de cabeça para colocar para vocês, tá? Reconheço que não preparei exatamente para trazer o tema, sim, mas não para trazer. Me passei, não preparei aqui para trazer a norma contábil. Mas eu vou pedir para vocês para que eu não esqueça, porque são muitos compromissos, muita coisa para fazer, e todos nós temos, né? Então, para que a gente tenha e publique aqui para vocês, para colocar qual é a norma contábil que a gente deve seguir, e aí colocar para todos vocês aqui, tá? A Neuza está falando que tá... a Mari, minha querida aluna lá de Campinas entrou, e também a Maria Neuza Brandão está falando de Curitiba, né? Está nos assistindo a partir de Curitiba, no Paraná. Muito bem, meus amigos. Hoje é o que nós tínhamos para falar. Eu estou saindo correndo daqui e vou para fazer uma entrevista, vou conceder uma entrevista na TV Líder do Vale. Para quem quiser assistir essa entrevista, entra no canal do YouTube. Vai ser ao vivo a partir das 21 horas. Nós estaremos hoje também na TV Líder do Vale. Uma TV que funciona pelo canal do YouTube. Vocês procurem lá a TV Líder do Vale e vocês vão poder assistir. Vou estar concedendo uma entrevista hoje, vamos falar sobre o lançamento do livro Compliance Tributário e vamos falar mais no momento empresarial da TV Líder do Vale, ok? Então eu preciso sair correndo agora para ir até a sede da TV para a gente poder fazer essa entrevista com os meus amigos lá, ok? Um abraço a todos, muita saúde para todo mundo, para todos aqueles que estiverem precisando das nossas orações e o nosso pensamento, para que todos estejamos com saúde, o nosso bem maior, né? Ter saúde, disposição. Então, assim, vai aqui o meu pedido de que todos nós pensemos naqueles nossos amigos, naqueles nossos irmãos, naquelas nossas irmãs que estão precisando de um bom pensamento positivo para a sua saúde, para que recuperem-se, para que tenham a sua saúde restabelecida e que voltem ao convívio conosco muito brevemente.
Tá bem? Um abraço para todos, uma boa semana. Por favor, curtam e compartilhem a nossa coluna para que essas informações cheguem aos mais longínquos rincões, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, os mais longínquos locais, os rincões deste Brasilzão. Tá bem, meus amigos? Um beijo para todos e até a próxima segunda-feira, às 18h45, na coluna do Mauro Negruni, aqui no blog Mauro Negruni, no perfil do Facebook. Ok? Um abraço para todo mundo e até breve.